ter certeza que a gente está ao vivo. Sérgio, faltou um pedaço. Estamos ao vivo, então, bem-vindo a todos a mais um evento do Conselho Brasileiro de Cidadania de Ontário. Meu nome é Arnold Melo, de novo, eu sou membro do Conselho aqui em Ontário, juntamente com a Leila Fará, que nos junta nessa outra live de hoje, e a nossa convidada especial, a Rosângela Phoenix, que vai falar de um tema super legal. Então, bem-vindo a todos que nos assistem. Eu vou ler primeiro o nosso announcement do Conselho para a gente poder começar, e a Leila vai apresentar a nossa guest speaker de hoje à noite. Então, boa noite a todos. O Conselho Brasileiro de Cidadania de Ontário é um fórum informal, apartidário, de aconselhamento do consulado local. Os membros dos conselhos são voluntários e são eleitos a cada 2 anos para o seu mandato. O Conselho é um espaço inclusivo para todos, independente da idade, raça, etnia, orientação sexual, gênero ou formação familiar, status social, renda ou status imigratório. Os eventos do Conselho de Cidadania de Ontário são gratuitos e têm a intenção de responder às necessidades práticas da comunidade brasileira em Ontário. Nós compartilhamos a responsabilidade de criar um clima de respeito e inclusão, onde todos são bem-vindos. Então, bem-vindos, Leila, bem-vindo, Rosângela. Um prazer ter vocês aqui de novo. E eu vou ficar aqui escutando essa palestra maravilhosa que a Rosângela vai dar para a gente, e a Leila vai guiar a gente nessa palestra. Então, Leila, se apresente a Rosângela. Boa tarde, né? Porque estamos no dia claro, sol aqui em Toronto, né? Então, boa tarde para quem está aqui no Canadá. Boa noite para quem está no Brasil, nos assistindo. É com grande prazer que a gente vem trazer aqui para falar sobre a doença como efeito físico das nossas emoções. A Rosângela Phoenix. Ela é brasileira, graduada em letras, português e inglês, facilitadora da consciência há 20 anos, trabalhando com terapia holística, ajudando homens, mulheres e crianças a liberarem bloqueios internos que os impedem de criar seus sonhos. Apaixonada por empoderar as pessoas a redescobrirem a potencialidade do ser infinito de cada um, a fim de criarem uma nova realidade para si. Muito bem-vinda, Rosângela. Olha, eu estou muito feliz em ter você aqui falando, porque cada vez que a gente conversa, assim, é um banho de aprendizado, de conhecimento, de empoderamento. Você tem realmente esse poder de realmente botar o gente para cima. Então, é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Gratidão, boa noite, Leila, boa noite, Arnon. Gratidão por estar aqui nessa oportunidade tão linda. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que o Concide faz para todos nós brasileiros aqui no Canadá. E é um prazer estar aqui podendo dividir e compartilhar um pouquinho desse conhecimento, que eu ainda sou uma aprendiz. Então... Rosângela, há um tempo atrás, era muito comum a gente ouvir o termo doença psicossomática, né? Esse termo, eu lembro, quando era jovem, que dava a impressão assim, que não havia uma doença de verdade, que tudo fazia parte, assim, sabe, das emoções, da cabeça, do pensamento e tal. Então, a impressão que eu tinha naquela época é que não era dado assim, o devido valor, a severidade, as pessoas eram enviadas, bom, então vai para o psiquiatra, já que não existe uma doença de verdade, vai para o psiquiatra cuidar da cabeça, que é o que precisa, né? Atualmente, como é que como são consideradas essas doenças? Bom, o termo psicossomático, ele ainda é um termo válido. Vamos primeiro entender o que o termo quer dizer. Essa palavra ela vem do grego e é a junção de 2 palavras. Psique, que é a alma, e a soma, que é o corpo. Ou seja, a doença da alma passa para o corpo. Simples assim. Então, ainda é um termo válido, embora existem
outros termos e outras maneiras de se falar a mesma coisa, mas eu, particularmente, eu ainda gosto muito desse termo psicossomático, porque eu acho que ele define muito bem tudo aquilo que vem da alma passa para o corpo. Eu acho que todo mundo já ouviu aquela frase do chinesinho, né? A gente brinca do chinesinho porque eles são os mais antigos nessa medicina não tradicional. Que eles diziam que a mente sã, o corpo é são. Por consequência, se a mente não está sã, o corpo está doente, né? E como isso se processa? Isso se processa de uma forma assim, muito natural, muito orgânica. E é bem interessante, eu acho que vale ressaltar, porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, todas as nossas doenças, todas, elas vão vir das nossas emoções. Ou seja, de um modo mais geral, a doença, sim, ela está na sua cabeça. E aí a pessoa virou para mim e falou assim, eu não acredito nisso, porque eu não quero ficar doente. E é aí que algumas pessoas ou desacreditam ou duvidam da parte holística da coisa, né? Por que a gente fala de holístico? Porque o holístico é aquela visão do todo, da mente, emoção e corpo, né? No holístico, nós não esquartejamos o corpo como a medicina tradicional, por exemplo. Você tem um especialista para a cabeça, você tem um especialista para o coração, você tem um especialista para o estômago. No holístico, nós entendemos nada errado, que fique claro que quando eu falo assim, não sou contra a medicina tradicional de forma nenhuma, nenhum terapeuta é contra a medicina tradicional e nenhum terapeuta holístico briga com a medicina tradicional, com o remédio, nada disso. Cada um no seu espaço podem colaborar e fazer o todo ficar melhor. Mas, na visão holística, na visão quântica, nós entendemos o quê? Nós entendemos que tudo é energia. Então, uma cadeira, uma mesa, esse computador, esse celular, isso é uma energia numa vibração lenta, então é uma energia condensada, materializada. O corpo físico é uma energia. Os corpos quânticos, etéricos, emocionais e os diversos corpos que a gente tem são energias em outros estados de vibração. Se tudo é energia, tudo está conectado. Não existe o isolado. Então, eu não posso deixar de considerar que se eu tenho uma dor de estômago, isso começou em algum outro corpo no meu etérico, na minha parte quântica. E isso é física quântica aplicada à nossa realidade. O princípio da física quântica qual é? Tudo é energia. Quando a gente traz ela para a realidade, o que a gente faz? A gente começa a entender que o ser humano nada mais é do que um complexo energético. E, embasado nisso, aquilo que você pensa repetidamente está gerando emoções. Essas emoções que têm tanto pulso elétrico, na verdade, muito mais pulso elétrico do que o cérebro, porque o coração tem cerca de 5.000 vezes mais pulso elétrico do que o cérebro, manda isso para o campo quântico. E esse campo quântico, ele começa a vibrar naquela frequência de vibração que começou no meu pensamento. Isso, a longo prazo, o corpo físico adoece. Então, eu digo para os meus clientes o seguinte, corpo físico é pura e simplesmente o reflexo. Ele é só o termômetro. Quando começou uma dor, você vai tomar um remédio? Vai, você vai tomar um remédio porque é necessário,
E, de novo, nós não vamos tirar remédio, nós não vamos falar mal de remédio, nada disso. Graças a Deus, nós temos médicos competentes para nos ajudar. Mas é importante que você elimine a causa, porque o remédio ele vai tratar, na verdade, o efeito, ele vai tratar a dor. Sintoma. Muitas vezes, o sintoma, muitas vezes, vamos supor, da dor de estômago, então eu tomo um remédio para proteger a parede do estômago para que não haja dor, ok? Eu estou trabalhando na prevenção? Estou. Mas por que eu estou tendo dor de estômago? Você quer ver uma coisa tão interessante? Quantas vezes a gente ouviu as pessoas dizendo assim, eu tenho gastrite nervosa? Toda gastrite é nervosa. Eu tenho. Por sinal, eu sou amarela. Toda gastrite é nervosa. Não tem uma gastrite que não seja nervosa. Então, se você for pela área médica, o médico vai dizer, olha, a parede do estômago está irritada. Não sei, tá, gente? Eu não tenho formação médica, eu estou aqui brincando um pouquinho com isso. Tá ok? Tá ok, porque o físico já foi danificado. Mas por que isso começou? Isso começou por conta dos meus pensamentos lá atrás, macerando aquilo, coisas que eu não queria digerir, coisas que eu estava engolindo, deixa quieto. Tá fazendo alguma relação aí? É muito, né? Quando eu começo a brincar com os meus alunos ou com o cliente, muitas vezes, às vezes a gente tem formação de pessoas de outras formações, né? Pessoas de área médica, enfermeiros, médicos até, que vêm para fazer um curso de alguma das técnicas, ou vêm passar comigo, ou até com colegas, e a gente brinca muito com isso, porque quando eles chegam, eles falam assim, eu não sei se eu acredito muito. Eu falo, então tá bom, então vamos lá, o que você tem? Eu tenho gastrite. Tá bom, então qual é a situação que você não está digerindo? Como é que está o sapo que você está engolindo? Aí, às vezes, eles olham para mim e falam assim, você é bruxa. Eu falo, não, seu corpo que é dedo duro. Porque o corpo, ele é o reflexo. O corpo fala. Tem até um livro, né, da Cristina Cairo, se eu não me engano, é esse o título do livro. O corpo fala. Porque tem toda a... O corpo ele começa a absorver, porque se tudo é vibração energética, eu estou vibrando aqui no meu pensamento, eu estou vibrando na minha emoção, o meu corpo ele está ressentindo essa vibração. Então, quantos corpos eu tenho? Quantas vezes eu estou vibrando na mesma coisa? Chega uma hora que aquilo se torna de verdade realidade, né? E se a gente conseguir entender a relação do nosso pensar somado à nossa emoção, o que causa no nosso físico, a gente conseguiria contribuir muito com os medicamentos, com os médicos, com o tratamento alopata, inclusive. Né? Não precisaríamos, muitas vezes, chegar em casos extremos, cirurgias e tudo mais. A gente se curaria lá atrás, porque estaríamos curando a causa emocional. Então, não existe uma doença que não parta do emocional. Não tem. E é bem interessante, porque quando eu falo isso, as pessoas dizem assim para mim, tá, ok, eu sou responsável por como o meu corpo está processando. Ótimo. E a criança que acabou de nascer e nasceu com uma doença? Ok. Física quântica também explica como a mãe, com as crenças dela adquirida através de família, religião, sociedade, o que quer que seja, o conjunto de emoções que aquela pessoa passou, ela transfere muito dessa carga energética pelo cordão do DNA etérico. E aí a criança, na gestação,
ela absorve essa carga energética e muitas vezes ela nasce sim. Culpa da mãe? Não. Ninguém tem culpa de nada. A gente não aponta o dedo, a gente não julga ninguém. Responsabilidade nós temos. Culpa não. Porque, às vezes, quando a gente fala sobre isso, algumas pessoas dizem assim, então você quer dizer... Muitas vezes eu, particularmente, eu uso a palavra escolha. Você escolhe o que você está vivendo. Mas, claro que essa escolha precisa ser entendida que é no inconsciente. Porque, conscientemente, ninguém vai escolher se machucar, se ferir, ter uma dor, passar por uma cirurgia. Ninguém. Claro que não. Mas, inconscientemente. Lembra que eu comecei falando que os nossos pensamentos repetidos criam bloqueios no nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, quando ele se vê frente a alguma situação que remete àquela situação do passado que a minha consciência esqueceu, o meu inconsciente levanta uma bandeira. É um red flag. Olha, alerta, perigo, perigo, perigo. E aí eu jogo essa crença. Quando eu estou fazendo esse processo repetidamente, a longo prazo eu estou danificando o corpo físico. Daí a gente volta lá na medicina tradicional chinesa, que há mais de 5.000 anos falava que a mente são, o corpo é são. Por exemplo, quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu sofri um assalto dentro do carro, então eu fiquei bem amedrontada, e aquilo, né, eu fiquei com aquele sentimento, com aquele medo, cada vez que eu pegava o carro, eu ficava olhando em volta e eu fiquei com aquilo. Então, esse sentimento, né, de medo, de perigo, é isso que você está falando que fica repetindo na minha mente, porque por mais que eu não quisesse mais pensar nesse trauma, né, nesse pavor, nesse problema que eu vivi, cada vez que a situação, por exemplo, eu ia dirigir, cada vez que eu passava por aquela, eu tinha que passar na rua ali todo dia, né? Então, assim, cada vez que eu passava naquela rua, não tinha jeito, me vinha, não tinha como não pensar nisso, né? A gente não consegue bloquear o pensamento. Então, isso é esse passar por isso o tempo todo que vai reforçando, seria isso? Esse sentimento. Então, esse sentimento de medo, esse estresse, essa ansiedade. E daí isso vai passando para o filho. E aí o filho pode nascer, então, com as mesmas características ou com uma doença específica que vai ser refletida. Como é que você pode falar um pouquinho desse... do que você falou, que nem, o que é que você não digere, que está te dando dor de estômago? Então, como é que a gente pode, né? O que pode gerar determinados sentimentos? Onde que pode bloquear? Que parte do corpo, digamos assim? Então, esse exemplo que você deu, Leila, ele é bem... Rosângela, só um segundo. Leila, claro. Tenta aumentar o seu volume um pouquinho, que está baixo o volume do seu computador, aqui no seu headset, vê se você consegue aumentar. Tá. Você Lá conseguiu ouvir o que eu falei? Sim, eu sim. consegui, mas o Tava som baixinho. estava muito bom nos outros, eu não sei o que aconteceu. Para cima. Tá melhor agora? Deixa eu ver. Deixa Alô? eu tirar. Tá bom Alô? agora? Tá melhor? Tá melhor. Melhorou um pouco. Vamos tentar sim. Se tiver ruim, eu te aviso, tá bom? Obrigado. Desculpa. Tá bom. Imagina. Desculpa. Deu para ouvir o que eu perguntei? Deu sim. Deu sim, eu compreendi. Pegando esse gancho dessa tua pergunta, que ela é bem interessante, né? Porque olha só, você sofreu um assalto e você teve medo, natural. Estava grávida. Esse medo passa para o bebê? Sim e não. Né? Ele pode passar em forma de medo, exatamente como você sentiu, mas o que é mais interessante a gente averiguar é que tipo de medo você teve.
E que tipo de reação? Era simplesmente medo? Ou isso vinha acoplado a uma indignação? Eu fui aviltada, eu fui assaltada, que direito você tinha? Eu me senti invadida. Olha, eu já tenho medo, aviltamento e invasão. Eu já tenho 3 códigos para trabalhar numa mesma situação. Uhum. Você estava gestante. Isso foi passado para o bebê? Com certeza foi. Tudo isso ou uma coisa ou outra? Aí a gente não sabe, não tem como saber. Quando é que você vai saber? Quando essa criança começa a interagir com o mundo. Então, por exemplo, deixa eu contar a minha história para você um pouquinho só. A minha mãe, com 15 anos de idade, ela sofreu uma cirurgia de fístula na ponta da espinha. Para ela, nossa, gente, né? Eu tô com 55 anos, imagina ela quantos anos faz isso. E aí ela teve uma recuperação extremamente delicada, complicada, esqueceram gás ali dentro, não cicatrizava. Foi um processo bem difícil. Então ela sofreu bastante, vários meses deitada de bruços, sem poder andar, aquela coisa toda. Então ela se sentiu impotente, limitada, com medo, não sabia se aquilo afetaria movimento de perna ou o quê, porque na época os médicos não tinham tanto recurso para exames e tudo mais. Então foi toda uma situação de estresse para ela com 15 anos de idade. Mas o médico disse para ela, aos 19 anos de idade, aos 18, perdão, quando ela estava casando, que ela não tivesse filho, porque seria perigoso na hora do parto, poderia morrer ela ou o bebê, se não morressem os dois. Verdade? Mentira? Não sei. Foi o que foi dito para ela, tá? Bom, a minha mãe engravidou. Qual era o estado emocional de uma criança de 15 anos, de uma adolescente de 15 anos, que passou todo aquele estresse, não curou, porque ninguém sabia, né? Passou a cirurgia, você tá bem, tá tudo bem. O tempo cura. O tempo não cura nada. Passou, não foi cuidado daquilo, veio uma gestação, o médico reforça, olha, perigo. O que a minha mãe fez? 9 meses de medo. Como é que nasce essa criatura? A minha mãe, ela teve tanto medo que ela tinha tanto trauma porque esqueceram a gás dentro dela e aquilo foi tão problemático que ela, por medo, ela escolheu ter o parto em casa. Então, olha a dificuldade, eu nasci em casa. Como fica esta criança com toda essa carga emocional? Cresceu uma criança extremamente medrosa, que não queria falar com ninguém, que tinha medo de tudo, medo de falar, medo de animal, medo de se projetar. Eu chorava numa sala de aula para fazer uma pergunta para a professora, porque eu tinha medo. Da onde veio esse medo? Percebe? Então, a minha mãe tinha medo de ir para o hospital e alguém deixar de novo alguma coisa dentro dela. É um medo específico. Mas ela passa para mim o código medo. Eu passei anos trabalhando medo. Eu tinha medo de tudo. Eu fui fazer uma viagem para os Estados Unidos uma vez, sozinha. Eu queria muito ir, eu comprei a passagem, eu falei, eu vou, mas eu chorava uma semana antes por medo de viajar. Percebe? Então, quais são os códigos que você passou para a tua filha ou que uma gestante passa para esse filho? A gente só vai saber na hora que esse filho começar a se desenvolver e enfrentar situações. Mas é para isso que existem tantas técnicas terapêuticas que a gente volta na idade causa, não estou falando de hipnose, não é hipnótico. A gente volta até por teste muscular e tudo mais,
a gente identifica a idade causa e identifica qual é o código do trauma. E aí a gente troca essa polaridade. Porque, vamos tirar o medo? Não, o medo é um freio. Se eu não tiver medo, eu pulo do precipício. Eu me jogo debaixo do caminhão. O medo é necessário. Agora, o medo que paralisa já não é. Então, eu preciso dosar. Como é que eu doso isso? Através das terapias. Então, assim, existem muitas coisas. Por exemplo, a gente falou de... nós temos no nosso corpo 12 meridianos. Os meridianos, eles são como canais de energia. Imagina uma mangueira como os meridianos. E a água como a energia que flui no nosso corpo. Se você dobrar essa mangueira, a água ela passa com dificuldade ou até não passa. Os meridianos são a mesma coisa. Nos meridianos, a gente tem vários pontos, que são os pontos que a gente vê o acupunturista colocando agulha de acupuntura sistêmica para vibrar. Ele põe a agulha num ponto X e começa a vibrar ali. Para quê? Para equilibrar aquele ponto em cima de um meridiano X. Como é que eu sei isso? Bom, dada a doença, eu vou identificar que meridiano pertence e aí eu vou reorganizar energeticamente esse meridiano. Então, o que acontece? Isso é muito conhecido pela acupuntura, mas não é só a acupuntura que faz isso. Existem várias outras técnicas que tratam dessa mesma maneira. E toda a área holística ela é embasada nisso. Então, quando você tem uma doença X, a gente vai correlacionar com o meridiano correspondente. E aí a gente vai achar qual é o órgão que já está afetado ou que vai ser afetado. Porque, por exemplo, se você faz uma reflexologia, um shiatsu, que é aquela massagem onde tem a acupressão, né, com o polegar, o terapeuta vai sentindo os pontos. Que pontos? Dos meridianos. Muitas vezes ele vai dizer o quê? Opa, você não bebe muita água. Como você sabe? Porque o seu meridiano do rim está me contando. Então, isso serve também como diagnóstico. Por exemplo, teve uma vez que eu estava fazendo reflexologia na minha mãe. E aí eu peguei e falei para ela assim, o fígado não está legal. Seria muito bom se você procurasse um médico. Porque aí já tem alguma coisa. Lembra que eu falei lá no começo, não tenho formação médica. Eu não vou me meter na área médica. E aí eu falei para minha mãe, olha, o fígado não está bom, vai procurar um médico. Vou nada, imagina. Que nada, vai ver que você se enganou. Mas não deu nem uma semana que eu tinha feito aquela reflexologia, ela estava toda amarela. Eu a levei ao médico, icterícia. Só que eu peguei lá no ponto do fígado, no pé. Porque o nosso corpo, além de tudo, ele tem pontos que tem o reflexo dos órgãos, através do quê? Desses meridianos. Então, assim, a gestante, por isso que a gente precisa ter tanto cuidado, né? Todo mundo tem esse cuidado, todo mundo sabe que a gestante não pode passar nervoso, ela precisa, né, estar calma, relaxada, mas exatamente como? Você, como mãe, já deve ter sentido, eu acredito que toda mãe é assim. Acontece uma coisa com o filho não está na tua vista, mas você sente. Você sabe que... Você pode não saber o que aconteceu, mas você sabe que o teu filho está precisando de você. Como isso se processa? Através desse cordão etérico entre a mãe e o filho. Por isso essa ligação tão forte entre a mãe e o filho. E é essa ligação que é tão linda, tão especial, e que nos faz proteger a nossa cria, que também faz com que a nossa cria compre algumas lixaradas que a gente tem dentro da gente.
Entendi. E esses tratamentos, quando você vai fazer esses tratamentos para você, então, se cuidar melhor dessa sua energia, toda essa sua essência, né? Seriam tratamentos, então, complementares à medicina tradicional. Foi isso que eu entendi? Ou até dá, em alguns casos, para a gente abolir remédio, abolir médico. Como é que é? O que você tem para me dizer sobre isso? Essa é uma pergunta bem interessante e eu gosto muito de respondê-la, porque, assim, em alto e bom som, não é para abandonar o seu tratamento médico, não é. De novo, nós não fazemos nenhuma aversão ao tratamento médico, à tomada de remédio, nada. O tratamento holístico, por isso que eu gostei muito do termo que você usou, tratamento complementar. Eu vejo muitas pessoas usando o termo alternativo. Uhum. Eu, particularmente, eu não gosto. Alternativo me remete a escolher este ou aquele. E não precisa, você pode caminhar junto. Então, eu já tive vários clientes, por exemplo, sofrendo de N problemas físicos, problemas mentais, problemas emocionais, problemas físicos mesmo, onde precisavam de remédio contínuo, de uso contínuo. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer o meu trabalho, você vai continuar com o seu médico, você vai continuar com a sua medicação, e o meu trabalho, em paralelo, ele vai te ajudar a eliminar essas crenças que sustentam aquele problema físico. Então, vai chegar um momento em que o teu médico vai ver a melhora do teu corpo físico e o teu médico vai diminuindo até ele tirar o remédio. Não sou eu que faço isso, eu não interfiro em remédio. Mas eu tomo XPTO. Não tem problema o que você toma. Não existe nenhuma técnica holística que não possa ser usada porque você toma tal remédio. Mas eu sou epilético, eu tomo remédio para epilepsia. Não tem problema. Eu tomo Rivotril, senão eu surto. Não tem problema. A minha filha, ela... Olha para você ver como isso, para mim, é tão verdade. Eu tenho uma filha, hoje com 22 anos, e ela é uma TDAH, déficit de atenção com hiperatividade. E teve uma época da vida dela que ela precisou de Ritalina. Senão ela não conseguia se manter na escola e nem nada. Ótimo, vamos tomar Ritalina e vamos fazer terapia. Chegou um ponto que a Ritalina começou a ser diminuída. Percebe? Então, assim, até comigo, com a minha filha dentro da minha casa, eu não digo nunca, jamais para um cliente, abandone seu tratamento. Não. Essa é a primeira coisa que eu pergunto para um cliente. Você toma medicação? Eu tomo isso, eu tomo aquilo? Ótimo. Então, você vai continuar tomando. Tem alguns clientes que falam assim para mim, mas eu já estou dormindo tão bem com os exercícios que você passou, eu vou parar o meu remédio. Não. Você vai conversar com o seu médico deu o remédio, o seu médico tira o remédio. Eu dei um exercício, eu tiro o exercício. Cada um no seu espaço. E o contrário, né? A mão contrária, por exemplo. Eu estou me sentindo triste, então angustiada. E eu sei que essa minha tristeza pode me trazer problemas não sei em que órgão aí, órgão X, né? Eu estou me sentindo assim e tal. Então, antes de vir o problema físico, né? Digamos assim, eu já posso procurar essas terapias complementares, né? E para já, digamos, prevenir a doença física, é possível?
É possível sim. Por exemplo, a gente tem algumas correlações mais costumeiras, né? Então, já é bem conhecido da medicina, de vários médicos, eu já li vários artigos médicos, inclusive, dizendo sobre isso. Já é conhecido que o câncer, ele advém da mágoa, né? A mágoa, a longo prazo, ela pode sim desenvolver um câncer. E vai ter aquele que vai dizer assim para mim, besteira. E eu vou rebater dizendo, já é sabido que todos nós temos células cancerígenas no nosso corpo. Por que alguns manifestam a doença e outros não? Simples assim. Porque os meus pensamentos, somados às minhas emoções, jogam essa vibração para o meu campo quântico e isso volta para mim a longo prazo. Eu estou danificando o meu corpo físico. Esse é o psicossoma, né? Então, por exemplo, mágoa, ela vai afetar a sua área do cardíaco. Ela vai contrair o cardíaco. Ela vai atacar o sistema imunológico, o timo, que é uma glândula que tem por trás do coração. E isso tudo já começa... Então, assim, toda crença que eu tenho, ela já ataca o meu sistema imunológico. É a primeira coisa que ataca. Por exemplo, quem nunca ficou nervoso e depois pegou uma gripe? É comum. Por quê? Você vê que é uma doença corriqueira. É comum, todo mundo pega uma gripe. Mas é porque, sabe, estava nevando, porque estava menos 40. Estávamos eu e você em menos 40. Você fica doente ou não, ou vice-versa. Quer dizer, o frio ali, para mim, menos 40 não era menos 40. Não, claro, a parte física vai dizer assim, né? Aqueles que acreditam muito no físico somente, vai dizer assim, porque o corpo tem mais resistência do que o outro. Mas o que é essa resistência? Essa resistência é justamente o meu pensar. Você quer ver como isso é tão verdade? Se você acorda atrasada, de mau humor, o seu dia vai perfeito? Tudo acontece. Dá tudo errado. A gente brinca que é a lei de Murphy, né? Mas por quê? Porque eu estou jogando essa irritabilidade, essa energia densa, eu estou jogando para o meu campo quântico. O meu campo quântico ele devolve para mim. Porque ele está em torno de mim. A doença é o mesmo processo. Só que a doença leva um tempo maior. Né? Então, por exemplo, aquilo que você estava sentindo há 3, 4, 5 anos pode estar refletindo no seu corpo hoje. Então, você vem guardando uma mágoa há 5 anos, há 10 anos, quando chega no fim da tua vida, você desenvolve um câncer. Poxa, todo mundo que está magoado vai desenvolver um câncer? Não. A gente vai ver qual é o peso dessa crença dentro de você. Quais são os pormenores? Lembra do teu exemplo que eu falei? Eu sofri um assalto, eu tive medo. Você teve medo, você se sentiu aviltada, você... Outros sentimentos. Exatamente. Para cada crença, você tem muitas outras para sustentar uma. Pensa numa cebola. Para você encontrar o núcleo da crença, você tem várias subcrenças. Percebe? Então, o conjunto faz isso. Então, assim, não tem uma resposta pronta. Tem mágoa, vai ter câncer. Não. Mas todo câncer vem da mágoa? Vem. Mas nem toda mágoa causa câncer. Toda a tristeza, ela ataca muito o meridiano de pulmão.
Então, as pessoas que são muito tristes, as pessoas que tendem a não ver a beleza da vida, elas tendem a ter doenças respiratórias, bronquite. O que é uma bronquite? A bronquite é uma inflamação de brônquios. Toda ite é uma inflamação, né? Por que isso? Porque essa pessoa, lá no inconsciente, não é consciente. Ela não sabe disso. Mas no inconsciente, essa pessoa tem uma tristeza profunda de viver. Ela não vê a vida tão bela. Entendi. Ou até tem essa consciência, Ou tem. mas, né, não tem meios. Então, você diria que o ideal, né, se assim a gente pode dizer, é quando a gente identifica algum sentimento que não é legal, ou alguma crença, né? Que você chamou a crença de sentimento, não, o sentimento de crença, né? Quando a gente está sentindo alguma coisa, quando a gente está engolindo sapo, né? Ou quando não está legal, já é legal procurar logo a gente saber o que está acontecendo e prevenir, certo? Para prevenir a doença. Eu posso deixar um exercício básico aqui para as pessoas? Oba! Então, olha só, o basicão, né? Porque a gente tem muita coisa. Por exemplo, dente, problema no dente. Tem muito a ver com indecisão. Então, você está aí sofrendo, ai, meu dente está doendo, não tem nada, não sei o que é. Ou, sabe, a restauração caiu do nada. Ah, mas foi o piriá da pipoca que eu comi. Não! Tem alguma coisa a ver, você comeu pipoca a semana inteira. Por que raio hoje? Aquele dia. Né? Então, assim, tudo, o corpo inteiro, ele tem uma correlação com as emoções, tá? Então, o que eu falo para os meus clientes? Eu falo exatamente assim, olha, e é o exercício que eu uso comigo, que é o basicão do basicão. Faz um trabalho de investigação. Como? Então por exemplo, é um exercício que você vai dar para a gente reconhecer o que não está legal no corpo. Exatamente. E mudar né? Fazer a mudança de polaridade. Legal. Tá? Ó, pessoal, ó, lápis e papel na mão. Vamos lá. É bem assim mesmo, lápis e papel na mão. Por quê? Porque quando a gente escreve, a gente está trabalhando com 3 fatores muito importantes. A gente está trabalhando com o cérebro, está trabalhando com a parte sinestésica, escrevendo, e está trabalhando com o visual, né? Então, a gente está usando muitas áreas do cérebro. Então, é bem importante escrever. Só funciona se escrever? Não gosto de escrever. Não funciona só se você escrever, mas funciona mais se você escrever. Eu brinco, eu falo assim, olha, tem o ideal e o possível. Se você não pode fazer o ideal, faz o possível, tá? Mas faça. Então, assim, vamos lá. Olha, eu acordei com 2 pés esquerdos. Eu estou irritada. Ok, por que eu estou irritada? Então, senta. Primeiro de tudo, senta, pega seu papel, pega sua caneta, seu lápis e começa. Tá, o que eu estou sentindo? Essa é a primeira pergunta. O que eu estou sentindo? Um dos maiores erros, se a gente pode chamar assim, é a pessoa perguntar por quê. Por quê? Leva a tua mente lógica a contar a história para você. Por que eu estou irritada? Porque eu dormi mal, porque estava calor. E aí eu encontrei a resposta. Acabou, não tem mais digging. Então, o truque é, a gente precisa dar uma volta na mente lógica, tem que tirar ela do campo, porque você concorda comigo que se a mente lógica resolvesse esse problema, ninguém teria problema? Né? Por quê? Porque os nossos problemas, na verdade, estão no nosso inconsciente, não estão na mente lógica. Então, a gente tem que tirar ela de campo, sabe? Eu associo, eu falo assim, que é uma caixa d'água, né? Então, assim, a caixa d'água é a caixa toda do inconsciente. A água é toda sujeira e a boia é o consciente. Então, ele fica lá em estado de alerta. Então, quando você
quebra a boia, a água transborda. E daí você tem a chance de limpar aquela caixa, enfim. Então, é mais ou menos assim. Então, a gente precisa tirar o consciente da frente. Como é que a gente faz? Então, vamos lá. Você levantou de mau humor. Então, senta. O que eu estou sentindo? Mau humor. Ok. O que mais? Se eu fosse dar um chutão aqui, da onde vem esse mau humor? E aí você começa a fazer um brainstorm com as suas emoções. Eu estou falando de emoções, eu não estou falando de crença. A crença é o código, é o aglomerado de emoções que criou um código, é uma bomba armada dentro da gente. Quando vem a situação que aperta o botão, a bomba explode. Aí você diz, eu não sei por que eu agi dessa maneira. Porque você está funcionando a partir do seu inconsciente. Eu não sei se as pessoas sabem, mas hoje a gente tem conhecimento que nós usamos 13% do nosso cérebro. Portanto, os 87% a gente funciona a partir do nosso inconsciente. Então, a gente é totalmente inconsciente. Certo. Né? Então, você vai fazendo o digging das suas emoções. O que eu estou sentindo? Eu estou irritada, eu estou nervosa, eu estou cansada. Vai fazendo, vai fazendo. Depois que você esgotou, começa a dar uma nota para cada um daqueles sentimentos, de 0 a 10, onde 0, eu não sinto aquilo, e 10, eu estou sentindo muito aquilo. E aí você vai começar pelo sentimento de maior valor. O exercício que é o quê? Você vai conversar com o seu eu superior, com a sua centelha divina. E eu não estou falando aqui centelha divina falando de religião. Não tem nada a ver com religião. Isso daqui eu estou falando de energia. Estou falando com o seu campo áurico. Então, eu costumo fazer como? Eu fecho a mão e eu dou porradinha de leve em cima do coração. Por quê? Porque eu estou estimulando o meu timo a soltar essa energia travada por conta dessas emoções. E eu vou dizer o quê? Exatamente isso. Centelha divina que habita em mim. Sentimento de aquele que você escolheu está cancelado, cancelado, cancelado. Isso, na verdade, é um decreto quântico. Um decreto quântico é você comandar algo para o seu eu superior, para que ele fale, uau, eu estou aqui, eu estou no comando, tá? Usando de brincadeira. E aí eu uso sempre esse decreto 3 vezes, e aí eu mudo a polaridade. Então eu vou dizer de novo, centelha divina que habita em mim. Eu comando agora sentimento de, ou eu posso até simplificar, eu sou, né? Fica mais fácil para as pessoas. Eu sou o quê? Eu sou, você está diretamente falando com o seu eu sou superior, o seu eu superior. Quando você diz eu sou, você faz a polaridade inversa daquilo que você limpou. Então, por exemplo, se para mim raiva era muito, era o sentimento que eu estava trabalhando, então vamos lá. Eu estou aqui. Centelha divina que habita em mim, sentimento de raiva. Está cancelado, cancelado, cancelado. Eu dou uma ordem, não é falar dormindo. Eu dou uma ordem. Falo 3 vezes. O que eu vou polarizar depois? Centelha divina que habita em mim, eu sou o amor. Eu sou a tranquilidade. E aí, ao invés de estar cancelado,
está feito, está feito, está feito. E eu faço essa frase 3 vezes. Posso fazer mais? Pode. Pode fazer quantas quiser. Mas eu aconselho no mínimo 3. Por quê? Porque 3 vezes é o número mínimo que você consegue fixar uma energia ali. Deu para entender? Muito legal! Adorei o exercício. É aquela história de você falar no espelho, né? Tipo, você levanta de manhã e olha no espelho, como a gente escuta, né? Olha no espelho e fala, eu sou feliz, eu tenho uma vida maravilhosa, eu amo meu emprego, mas é um exercício de eu gostei porque você toca em você, né? Você fala, eu não estou só falando, eu estou sentindo, né? Exatamente. E sem contar que quando você está dando essas batidas, você está estimulando esse meridiano do coração e você está trabalhando essa glândula timo, que é quem mais suporta todas as nossas emoções. Às vezes eu toco o timo das pessoas em curso, eu tive um caso tão engraçado, eu tinha um cara grandalhão na minha maca uma vez, e eu fazendo um shiatsu nele, eu apertei o timo no instinto da dor, ele me deu um tapa na mão, que eu levei um susto, porque foi um puro reflexo, tamanha a dor que ele sentiu. Porque eu já vi, assim, aqueles marmanjões chorarem de dor quando você toca um timo. Por quê? Porque tá tão ali, e é interessante que eu percebo que isso dói muito mais nos homens do que nas mulheres. E aí eu tenho a minha teoria, né? Os meninos não podem demonstrar fraqueza. Então, eles são obrigados a guardar mais, né? E isso fica muito pesado. Então, quando você estimula o meridiano, você tá, eu brinco, eu falo assim, tá descolando aquela emoção, aquela carga energética que aquela emoção deixou. Então, assim, é super importante. Rosângela tem uma pergunta falando assim, seria o mesmo do abraço da borboleta, que a psicóloga fala? Existe uma terapia que fala isso? Não. Olha, eu não tenho formação em psicologia e não tenho familiaridade muito específica, eu conheço bem por cima isso. Mas sim, por quê? Porque os corpos gostam de ser tocados. E toda vez que você toca um corpo, ele desmonta. Ele desmonta, mesmo que ele tenha sofrido, por exemplo, um abuso, a pessoa que sofreu o abuso, ela não gosta de ser tocada, ela rejeita. Mas se você tem a técnica para tocar, como é o caso do abraço da borboleta, como é o caso em Access Consciousness, que eles têm o abraço do abuso, se você sabe como tocar esse corpo, eu tive um cliente, um rapaz de 35 anos que tinha sido abusado. E ele passou 3 anos comigo assim, falando comigo assim. Ele não olhava para mim, porque ele não conseguia olhar. Ele andava na rua assim, ele não conseguia olhar. Imagina tocar essa pessoa, né? Então foi bem difícil para eu conseguir chegar nele. Levou muito tempo, mas você desarma, porque os corpos gostam de serem tocados. Sim. Só de novo, eu queria que você repetisse as 2 frases. Vamos de novo, porque eu acho que as pessoas... Eu adorei esse exercício, vou fazer todo dia agora. Então, vamos lá. Vamos lá. Você, uma vez identificado a sua crença, né? Como a gente fez um digging, você vai do maior para o menor. Lógico. Porque muitas vezes, quando você trabalha o maior, lembra que eu falei das camadas da cebola? Muitas vezes você já desmontou o último. Então, você não está mais sentindo aquilo. Tá. Então, vamos lá, identificou. Então, vamos usar aqui, sei lá, medo. Tá? Tô com medo. Aconteceu qualquer coisa, tô com medo. Então, eu vou, mãozinha fechada, em cima do coração, eu vou. Centelha divina que habita em mim. Sentimento de medo que sinto está cancelado, cancelado, cancelado. Eu posso até imaginar, tem algumas áreas terapêuticas que, ao invés de cancelar aqui, elas cancelam aqui, ó. Tá cancelado, 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 também pode.
Tá? Você vai usar a âncora que você quiser para o teu corpo se sentir confortável. Falou isso 3 vezes, a gente muda a polaridade. Então, nós vamos lá. Centelha divina que habita em minha alma. Eu limpei medo, eu sou confiança. Está feito, está feito, está feito. Também 3 vezes. Então, você tem aí uma rodada de 6 vezes. Rosângela, eu ainda estou com o sentimento. Volta lá e repete. Quantas vezes ao dia eu posso fazer? Quantas você quiser. Não tem contraindicação. Posso ensinar para o pai, para o filho, para a criança? Pode ensinar para todo mundo. Não tem contraindicação. Legal. Essa é uma técnica que eu uso muito com os meus clientes, os meus alunos, principalmente quando eu estou ao telefone, que o cliente liga para mim desesperado, aconteceu isso, eu não sei o que eu faço. Então, primeiro vamos limpar o seu sentimento, porque com esse sentimento você não pensa, daí você não acha solução. Então, vamos tirar o sentimento primeiro, daí a gente enxerga melhor. Então, é uma técnica muito usada. É um decreto quântico isso. Existem outras formas até de fazer. Essa é a minha forma de fazer. Tá. Então, existem várias terapias, né, que buscam a mesma coisa, digamos assim, que é esse equilíbrio energético, né, para você não adoecer ou se está doente, melhorar, ser curado e tal, né? E que eu sei que você tem um conhecimento aí você tem todas essas terapias. Então, aqui fica um convite para você, acho que todo mundo vai adorar. Próximo mês, você volta para falar só de terapias holísticas. Ai, que delícia! Tá bom? Eu sei que você adora. Prazer! Né? Olha, o olhinho já brilhou, né? Esse aqui, o brilhinho dos olhinhos estão brilhando também do outro lado da nossa tela. Eu acho que as pessoas vão aproveitar muito e devem estar adorando. Deixa só... Pode falar. Deixa eu só dar mais uma dica para as pessoas. Eu adoro dar dicas para as pessoas, porque eu gosto de ver as pessoas sozinhas andando, né? Se melhorando, entrando no bem-estar. Então, só para fechar o que você disse, sim, todas as terapias complementares, todas, elas vão visar sempre a liberação do bloqueio energético causado através das suas emoções, que comprometeu o seu sistema energético. Então, em suma, eu coloco a sua energia de volta no prumo, você começa a vibrar de uma outra maneira, o seu corpo vai respondendo de outra maneira. Então, é isso. Por isso, existem várias técnicas, porque este corpo gosta mais dessa técnica, aquele corpo gosta mais daquela. Então, a gente tem uma caixa de ferramentas enorme para poder atender os vários e diferentes corpos. Agora, uma outra coisa que é super especial para a gente manter o equilíbrio do nosso corpo é a meditação. A meditação, ela eliminou uma alergia horrorosa que eu tinha desde criança. Alergia, seja ela qual for, é irritabilidade. Tá? Então, depende aonde ela está localizada, se é alergia de pele, é irritação com pessoas. Aí a gente vai esmiuçando, né? O lado esquerdo do corpo é o lado masculino, de repente eu estou com alergia do meu pai, né? Ou do meu filho. O lado direito é o lado feminino, de repente eu estou com alergia aqui com a minha mãe, com a minha esposa, com a minha filha, né? O lado direito é a preocupação com o futuro, o lado esquerdo é a preocupação com o passado. Então, assim, tem todo o corpo inteiro, ele vai contando para a gente, tem um mapa, Mas a meditação, ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar a sua respiração
Então, ela vai abaixar o ciclo de vibração do cérebro. Ela vai mudar a frequência cerebral, como se você estivesse entrando num estado de dormência. E eu não estou falando de sair do corpo, de viagem astral, não. Eu estou falando de você levantar da sua cama, porque já vou acabar com aquela história de não tem tempo. Você acordou de manhã. Porque eu já, eu escuto... Pega, tu já sabe todas as desculpas. Eu escuto muita desculpa, porque eu fui uma delas lá atrás. Você acorda de manhã, coloca o seu pé no chão, senta na cama, estica para cima, como se você fosse empurrar o teto, tá? E aí você relaxa. É muito importante que você tenha polegar e dedo mindinho apoiados nas suas pernas. Por quê? Quando você faz essa âncora, toda a sua espádua, seus ombros, eles relaxam. E a sua coluna fica ereta. E aí você faz o quê? Fecha seus olhos para acabar com o estímulo e respira. Só respira. Não é para puxar a respiração. Não, é respirar. Percebe a respiração. Quanto tempo, Rosângela? Eu tenho que sair correndo para trabalhar. 1 minuto. Você tem 1 minuto do seu dia para trazer qualidade de vida para você? Entendi. 1 minuto. Como é o movimento, então? Você está com as mãos no colo. Eu peço primeiro para você esticar, como se você estivesse empurrando. Porque quando você faz esse movimento, estica mesmo, empurra o teto. Você está, na verdade, alongando os seus músculos que estavam dormindo por 8 horas ou mais. Uhum. E aí você coloca as suas mãos nas pernas, sobre o colo. Mas perceba que esses 2 dedos estejam realmente apoiados. Né? A mão espalmada, tranquila, não precisa, não é para tensionar. Só apoiada, mas deixa esses 2 dedos apoiados, porque o seu ombro vai relaxar mais. Você desarma o corpo. Por quê? Porque isso daqui são entendidas no nosso corpo como âncoras. Eu estou segura, porque eu estou apoiada. Percebe? E aí, quando você senta, você está sentadinho na beira da cama, deixa sua coluninha ereta, e você apoiou ali a sua mão no seu colo, o que você faz? Fecha o olho e respira. Não puxa o ar, não tem que soltar pela boca, não tem que fazer nada, é só respirar. Se você fizer isso 1 minuto antes de levantar da cama, 1 minuto quando você vai dormir, todo o seu dia tem uma qualidade totalmente diferente. Porque eu vou te contar uma coisa, não sei se todas as pessoas sabem, não sei se vocês sabem, mas a última hora antes de ir para a cama, ela determina a qualidade da nossa noite de sono. Então, o que a gente está fazendo 1 hora antes? Rede social, celular, vendo notícia de coronavírus, o que a gente está fazendo? Então, essa 1 hora antes de dormir, ela determina a qualidade do meu sono. E a primeira hora da manhã do meu dia, a primeira hora do meu dia determina a qualidade do meu dia. Então, se você começa meditando, olha o benefício que você traz para você. E aí você vai gradualmente aumentando. Você faz 1 semana de 1 minuto, na outra semana você faz 2 minutos. Às vezes as pessoas não meditam porque elas veem aquelas imagens da pessoa em posição de lótus, 2 horas. Elas ouvem a história de Buda, que ficou não sei quantos dias embaixo de uma... Não precisa. Não, isso é impossível. Não precisa. Lembra, tem o ideal e tem o possível. Se você não consegue fazer o ideal, fez o possível. 5 minutos, Queridos, queridas, já passou 1 hora, não acredito que a gente está aqui. Ai, que delícia! Tanto. Foi muito rápido.
Minha Leila, gratidão. outra pergunta finais, eu estou olhando aqui no Face também, as pessoas que já perguntaram, a gente já cobriu as perguntas, mas você tem mais alguma pergunta para a Rosângela? E ela vai ter que voltar a falar de outros temas. Com certeza, com Eu todo amei. prazer. Nossa, passou muito rápido mesmo. É sempre assim, quando você está falando, eu vou literalmente viajando, olhando. Obrigada. Passou muito rápido. Muito obrigada pelo essa sua dedicação. E quando eu disse lá no começo, e você sabe bem empoderar pessoas, porque é isso, é da sua natureza, você faz isso. E essas 2 dicas é exatamente para isso, né? Então, assim, muito obrigada. Gratidão, nossa Gratidão minha. Muito, muito obrigada. E, assim, quero agradecer também a todo mundo que está nos assistindo, fazendo perguntas, participando e dando essa força para a gente continuar aí, todo mundo junto, integrado à nossa comunidade brasileira, online, mas todo mundo juntos. Nesse momento, né? Verdade. E a gente quer ter, sim, muita saúde, não só a saúde física, mas a saúde emocional, a saúde mental. Então, acho que esse é um dos passos que você trouxe para a gente, informações, dicas importantes da gente cuidar da gente mesmo. Da nossa saúde, né? Holisticamente falando. Né? E eu não vejo a hora de nosso templo. Fazer esse exercício já hoje, amanhã, e depois te dou feedback, que eu adorei. Por favor! Eu adoro os feedbacks. E eu sei que tem vários amigos no Brasil assistindo que adoram esse tópico. Eu sei que eu vou escutar horrores pedindo para você voltar. Foi muito legal. Eu já tinha ouvido falar desse exercício, então eu estou assim, muito bacana. Amém. Muito obrigado. Em nome do Conselho, de novo, te agradeço, Rosângela. A Leila, que está sempre aqui comigo. Aos meus colegas do Conselho, que também ajudam nos bastidores para isso acontecer, né? E, então, a todos eles, os 13, eu agradeço o apoio de sempre. A vocês, todos que estão assistindo, como a Leila falou. E até o nosso próximo evento. Gratidão, Arnon. Gratidão, Leila. Concide. Né, esse trabalho tão lindo, tão importante para a gente. Gratidão a todos que participaram. E eu estou às ordens para esclarecer posteriores dúvidas, enfim. Muito obrigada por poder estar aqui com você. Obrigado a você dividir tanto conhecimento, né, Leila? Foi maravilhoso. Obrigado, Leila, por ter convidado a Rosângela. Então. Obrigada. Prazer, grande prazer. Tchau, queridos, no Facebook. Até o próximo evento semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.